Olá, professor de dança, olá, professora de dança. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Todos vocês, profissionais da dança, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Areias. Eu sou professor de jazz, balé e dança contemporânea. Sou também profissional da área de educação física e psicomotricista. E estou aqui toda semana dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês. Hoje, o tema dessa aula é sobre a nomenclatura na dança. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é a nomenclatura, por que usar a nomenclatura, quais os benefícios que a nomenclatura traz para a sua aula de dança, como usar essa nomenclatura. Eu vou falar também um pouquinho sobre um artigo que eu escrevi sobre a nomenclatura específica nas aulas de jazz, uma pesquisa que eu fiz, inclusive de campo, com mais de 40 professores de jazz, especificamente. E vou falar também sobre o uso efetivo de como eu faço para usar a nomenclatura nas minhas aulas de dança. Então, sejam bem-vindos aí, uma boa tarde para vocês. Vamos já começar falando sobre esse conceito, né? O que é a nomenclatura? Como o próprio nome já sugere para a gente, a nomenclatura são os termos usados especificamente para uma modalidade. Então, o nome dos passos é o que vai gerar, assim, a sua nomenclatura daquela modalidade específica. Mas a nomenclatura não se resume a isso. A nomenclatura, na verdade, é um recurso pedagógico muito poderoso que, se o professor ou professora souber usar, souber como aplicar, realmente vai fazer muita diferença para os seus alunos e para a sua prática pedagógica, com certeza. Então, uma vez entendido o que é a nomenclatura, vamos falar um pouquinho sobre o porquê. Por que usar a nomenclatura? Então, eu vou te dar 3 motivos para você usar a nomenclatura. O primeiro, porque ele é um recurso pedagógico, então você, como profissional de ensino, precisa usar recursos pedagógicos. O segundo, porque traz autoridade e legitimidade ao profissional. E o terceiro, porque ele ajuda na aprendizagem, facilitando a aprendizagem. Então, esses 3 motivos são justificativas para você passar a usar definitivamente, a partir de hoje, nas suas aulas de dança, a nomenclatura dos passos. Mas vamos ver cada um desses motivos. Por quê, né? Porque como recurso pedagógico, como ele vai me ajudar? A nomenclatura, como a nomenclatura é dada pelo o nome dos passos, quando eu digo para o meu aluno o nome de um passo, eu preciso explicar para ele o que esse passo significa. E é através dessa explicação, através do nome do passo, essa palavra vai passar a fazer sentido para ele. E a gente aprende muito melhor e muito mais rápido aquilo que faz sentido para a gente. Então, como recurso pedagógico, ele é realmente muito poderoso. Vocês vão ver durante aqui essa aula como que a gente pode usar mesmo a nomenclatura a nosso favor durante as nossas aulas. Por que ele traz, então, autoridade e legitimidade? Bem, um professor ou uma professora de dança que está dando a sua aula para alunos iniciantes ou intermediários ou avançados, mas que faz uso da nomenclatura, ou seja, quando ela vai ensinar algum movimento, ela diz o nome desse movimento, isso quer dizer que ela não está ensinando uma coisa que ela inventou da cabeça dela ou da cabeça dele. Isso quer dizer que ele estudou, aprendeu e agora está transmitindo esse conhecimento. A nomenclatura tem esse poder de te dar a legitimidade de quem estudou para ensinar o que você está ensinando. O aluno ou a aluna vai perceber que você não está tirando coelhos da cartola, você não está inventando coisas. Você está, sim, transmitindo um conhecimento que já está aí sistematizado, porque a nomenclatura faz isso pela dança, ela vai sistematizando as modalidades. E aí o seu aluno vai perceber em você o valor do seu conhecimento, de que você não está tirando assim de qualquer lugar, você realmente tem uma base teórica para ensinar essa prática da dança.
E o terceiro motivo, porque ele ajuda na execução, né? A nomenclatura ajuda o aluno a fazer o passo, a entender o passo. É isso mesmo. Por exemplo, se você está dando aula de balé clássico e você vai ensinar lá para o seu aluno iniciante um tandi, ele não sabe o que quer dizer tandi. Inclusive, muitos alunos avançados e até professores não sabem o que quer dizer tandi, que é um passo tão usual que a gente usa em todas as aulas, inclusive em outras modalidades, como o jazz, a dança contemporânea também usam. Mas o tandi nada mais é o que ele quer dizer esticado. Então, se você explica isso para o seu aluno, ou seja, você faz uso da nomenclatura da maneira correta, explicando para o seu aluno como tem que ser, isso vai ajudar a ele entender qual é a execução, ou seja, qual é o movimento que você quer que ele realize. Então, 3 motivos para você passar a usar definitivamente em todas as suas aulas a nomenclatura correta dos passos. 1, porque é um recurso pedagógico. 2, porque te dá autoridade e legitimidade como professor. E 3, porque ajuda a execução do movimento. Então, a partir de hoje, não deixe mais de usar. Passando para uma segunda etapa, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios que vêm junto quando você, professor ou professora de dança, passa a usar a nomenclatura de forma correta na sua aula. Um dos benefícios é que você consegue aplicar uma dinâmica maior na sua aula. Então, por exemplo, se você está dando aula para uma turma que é avançada, de balé clássico, e você diz para a sua turma, eu quero que vocês façam tombé pas de bourrée, pirueta quarta allongée, piqué arabesque, chassé entrelacé e tombé pas de bourrée glissade saudange. Se você é um aluno do intermediário ao avançado do balé, você entendeu o que eu falei. Se você é aluno avançado ou intermediário de balé e não entendeu nada disso que eu acabei de falar, é porque nas suas aulas não está sendo utilizada a nomenclatura da forma correta. Porque esse é um passo básico, é uma diagonal que é dada comumente nas aulas de balé. Então, quando o professor faz uso da nomenclatura da forma correta, ou seja, ensina os passos para o seu aluno, dizendo o nome deles e o significado deles, quando o professor vai repetir esse passo na sua próxima aula, o aluno já entende, ele já sabe o que ele vai fazer quando ele ouve aqueles nomes daqueles passos. Então, a dinâmica da sua aula, ou seja, você consegue, de uma forma mais rápida, aplicar vários conteúdos. Ou seja, eu levei aqui alguns segundos falando um passo até grande, né? Uma diagonal para ser feita por um aluno avançado. Só que eu levei segundos explicando e ele já entendeu. Mas ele só vai entender se eu, como professor, ensinei para ele corretamente a nomenclatura e ele sabe que cada passo desse significa um movimento que ele vai ter que fazer. Então, a dinâmica da aula é realmente muito afetada quando você usa a nomenclatura nas aulas de forma correta. Então, passe a usá-la sempre. Uma segunda coisa é que você acaba não precisando demonstrar todos os movimentos. Quando você ensinou para o aluno o passo, ele aprendeu o movimento e sabe o movimento pelo nome, por exemplo, ele sabe fazer lá no jazz um contratempo. Quando você fala para ele, ele já sabe como é o movimento, então você não precisa mais demonstrar para ele. E convenhamos, nós, professores de dança, às vezes passamos um dia dando várias aulas, chegamos nas nossas últimas aulas já quase exaustos de tanto fazer, né? Mas isso se a gente não faz o uso correto da nomenclatura. Por quê? Se eu tenho uma turma intermediária ou avançada, eles já sabem a maioria dos passos pelo nome. Só um passo ou outro que eu vou ensinar, ou seja, os passos novos, eu vou precisar demonstrar para eles ou usar algum outro recurso que não seja só o nome, porque eles ainda não aprenderam. Mas todos os outros passos eles conhecem pelo nome. Então, eu também, como professor, posso, às vezes, estar machucado, porque geralmente nós, professores, também dançamos. Então, às vezes, a gente não está conseguindo naquele dia executar, bem executado um passo. E quando os nossos alunos já sabem os nomes, eles fazem pelo nome do movimento. Então, isso ajuda você, professor, também no seu dia a dia da dança.
porque ele faz com que o uso da nomenclatura faz você não chegar tão exausto no final do dia, certo? Então, faça realmente uso dessa nomenclatura para seu benefício e também para o benefício do seu aluno. Porque um terceiro benefício de usar a nomenclatura é que ele facilita a aprendizagem. Ou seja, ele vai ajudar o seu aluno a aprender. Como isso? Porque quando você usa a nomenclatura, você faz o seu aluno trabalhar o que a gente chama de memória processual ou procedural. Pode usar qualquer um dos dois nomes. E tem um terceiro nome que é a memória implícita. Mas o que é isso? Esse tipo de memória é aquela memória que a gente costuma dizer também de memória motora e que é aquela memória dos movimentos que a gente passa a automatizar. Por exemplo, quando você dirige ou quando você está fazendo uma refeição, você já não precisa mais ficar pensando em como você vai segurar o garfo, a faca para cortar alguma coisa, como é que você vai fazer para levar a comida até a boca. São movimentos que a gente já naturalizou e já automatizou. E automatizar de uma maneira que você está fazendo o movimento servir de forma eficiente para você. Não é automatizar sem consciência. Você vai automatizar o movimento da forma usual correta. Então, a nomenclatura vai ajudar o seu aluno a fazer isso. Por quê? Porque a nomenclatura é como se fosse um botão de power. Você dá ao seu aluno a informação, ou seja, o nome do passo que você quer que ele faça, e essa informação precisa funcionar para ele como um botão, é um start. Ele ouve o nome e ele já sabe todo o acionamento que ele tem que fazer da musculatura, se o deslocamento, ou o tipo de equilíbrio, ou o tipo de contração. Ou seja, ele já aprendeu o passo, o corpo dele já entendeu, já automatizou da maneira correta, e agora quando ele ouve o nome do passo, ele já executa especificamente aquele movimento que você deseja que ele faça. Então, se eu trabalho no meu aluno esse tipo de memória, ou seja, ao invés de todas as vezes eu mostrar o movimento, eu falo o nome para ele e ele tem que me mostrar como é, eu estou fazendo ele acionar essa memória e ficar cada vez mais ativa esse tipo de informação, ou seja, esse tipo de conhecimento para o meu aluno. Então, o uso da nomenclatura se torna cada vez mais importante, principalmente se a gente trabalha na dança acadêmica, né, com jazz, balé, dança contemporânea, as danças de salão e algumas danças populares também, que são ensinadas em escolas e academias de dança. Então, visto aí os benefícios, né, eu citei três, tem mais alguns benefícios, mas esses três para mim são os mais importantes. Vamos entender como que a gente faz para usar a nomenclatura nas aulas. Vou te dar 4 maneiras e depois a gente vê como é que é cada uma delas. Então, como usar a nomenclatura nas aulas de dança? Primeiro, traduza o nome dos passos para os seus alunos. Segundo, explique o significado. Isso é muito importante. Terceiro, fale sempre durante as aulas, principalmente com a iniciação, as duas formas, a forma original e a forma traduzida. E use isso também com uma entonação para ajudar na musicalidade do passo. Essas 4 coisas são maneiras de como a gente vai usar a nomenclatura na nossa aula. Então, por que traduzir? Eu dei mais cedo aqui o exemplo do tandi. Se eu vou ensinar para o meu aluno tandi e eu digo para ele que tandi quer dizer esticado, e aí ele vai ligar uma coisa a outra. Tandi, esticado. Mas esticar o quê? Aí eu passo para a explicação. Eu explico para ele que tandi quer dizer esticado, ou seja, a palavra tandi quer dizer esticado, que na verdade o nome completo é batiman tandi, e é uma batida esticada. Então eu vou falar para ele, eu vou dar essa explicação e vou falar para ele que a execução é feita com o pé. É uma batida do pé esticado. Então ele vai deslizar o pé pelo chão para fazer o tandi, mas entendendo
o que ele está fazendo. Que é muito mais difícil para um aluno, principalmente iniciante, conseguir fazer ligações, conseguir fazer as conexões dos nomes dos passos. Porque, de uma forma geral, a grande maioria das modalidades de dança vem de fora do Brasil. Então, os nomes não são em português. E aí, o que acontece? A gente tem que traduzir, porque isso vai ajudar também na execução do passo. Uma vez explicado o significado, durante o processo de aprendizagem, você vai falar para ele sempre as duas formas. Você vai falar, agora nós vamos fazer o Batiman Tandi, que quer dizer esticado. Até que você perceba que o seu aluno já entendeu que o Batiman Tandi quer dizer esticado, que isso a gente faz já na iniciação. E aí ele passa a entender e a guardar a informação no cérebro de que Batiman Tandi é o esticar do pé. E aí, daí por diante, todas as vezes que ele ouvir essa palavra, ele vai acionar a memória procedural dele, ou processual, ou implícita, da maneira que você queira dizer, e vai executar o movimento como se tivesse apertado um botão e ele já sabe o que fazer. E isso ajuda muito na sua aula. E por que eu disse que auxilia na musicalidade? Porque você pode usar a entonação para dizer para o seu aluno qual a musicalidade aquele passo pede. Por exemplo, você vai falar para ele fazer, lá no balé, um tombé pas de bourrée. Aí você diz para ele assim, eu quero que você faça tombé pas de bourrée, quarta allongée, pirueta e desce. Essa intenção na sua voz, esse tom de voz, faz o aluno, durante o passo, entender qual é a musicalidade que você está pedindo para ele. Então, até nisso, o uso da nomenclatura vai ajudar a você. Passando aí para uma próxima fase, como que a nomenclatura ajuda de forma específica na aprendizagem motora? Qual é essa relação, né? Além de tudo isso que a gente já viu, tem uma relação realmente estreita. Por quê? A aprendizagem motora, ela vem de várias questões que vão interferir nela durante o processo da aprendizagem. Por exemplo, vai interferir se o aluno sabe qual é o objetivo, né? Onde é que ele quer chegar fazendo aquele movimento. A observação e a demonstração, ou seja, aquilo que você mostrou para ele quando você estava ensinando aquele movimento e a maneira com que ele observou você fazendo vai interferir. A instrução verbal vai interferir também, o que você fala para ele. Ou a condição de prática, ou seja, se a sua sala tem um espaço legal para fazer as aulas, ou se a sua aula acontece num local onde não dá para o aluno se concentrar, isso também vai interferir no aprendizado dele. E a transferência de aprendizagem, quando você vê que o seu aluno já consegue, por exemplo, pegar um movimento que ele aprendeu e já aplicar em outro complexo de movimentos lá. Mas, como a gente está falando da nomenclatura, a gente está falando de uma dessas variantes que vão interferir na aprendizagem motora, que é a instrução verbal. E instrução verbal é diferente de correção. A correção é uma coisa, a instrução verbal é outra coisa. Como assim? A correção é diretamente ligada à execução do movimento. E a instrução verbal, não só a execução vai estar ligada, e sim, as especificidades daquela tarefa que ele vai fazer, daquele movimento que ele vai executar, e também as metas. Então, se eu estou falando de instrução verbal, eu estou falando de falar para o meu aluno aonde eu quero que ele chegue, como eu quero que ele chegue lá e a maneira de executar o movimento para ele chegar até onde eu falei para ele chegar. Então, uma correção é parte de uma instrução verbal, porque a instrução verbal vem muito além. E é aí que entra a nomenclatura. A nomenclatura nada mais é do que também uma instrução verbal que você deu ao seu aluno, que você fez ele entender que cognitivamente ele já aprendeu e já tem guardado nele, e todas as vezes que você dá o estímulo, ou seja, a instrução verbal, faça o passo X. Ele já sabe o que vai acionar no corpo para fazer. E isso é neurociência, né? É neuroaprendizagem básica.
que todo professor de dança precisa saber e estudar pelo menos um pouco sobre isso, tá? Então, não confunda mais correção com instrução verbal, porque são duas coisas bem diferentes. Agora, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz justamente sobre nomenclatura. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa em 2 congressos que eu fui participar, aonde congressos específicos de jazz, um em São Paulo e outro no Rio. E nesses locais eu apliquei um questionário, e esse questionário que eu apliquei, ele tinha 6 perguntas. 5 eram de múltipla escolha e uma última era dissertativa para a pessoa escrever algumas coisas. E aí, essas perguntas eram sobre a nomenclatura. Eu perguntava se a pessoa, quando estudou a dança, se ela aprendeu nomenclatura. Eu perguntava se ela achava importante aprender a nomenclatura. Perguntava, porque todas as pessoas com quem eu falei, né, com quem eu entrevistei para isso, e foram mais de 40, todas eram professoras de jazz. E aí elas me disseram da importância como professor de saber a nomenclatura e me falaram também da importância do bailarino saber a nomenclatura. E foi assim bem um acordo, né? O resultado obtido foi de que todo mundo considera muito importante a nomenclatura no aprendizado e no ensino das modalidades de dança. E por que eu fiz isso? Porque eu também acho importante, sempre achei, sempre usei nas minhas aulas, mas eu via que quando eu ia para alguns lugares, às vezes dar aula, em alguns locais como convidado, dar algum workshop, e em alguns workshops que eu ia fazer também, eu via que muitas vezes os professores usavam nomes de passos, até às vezes passos básicos da dança, e que muitas das pessoas que estavam ali fazendo não conheciam aqueles nomes. E isso me deixou um pouco intrigado, e aí eu fui pesquisar. E cheguei a esse resultado, de que todo mundo achava importante, mas a minha última pergunta do questionário era justamente para as pessoas dizerem pelo menos 10 passos que elas consideravam básicos para a modalidade jazz. E aí veio a grande surpresa. Porque, apesar de ter aparecido vários nomes comuns, como touch, como contratempos, o pas de bourrée, que é, né, específico do jazz, que tem também no balé, mas o do jazz é um pouco diferente, e vários outros apareceram, nomes que realmente são usuais. Mas, para minha surpresa, apesar de eu estar entrevistando professores, eu tive respostas como, por exemplo, as pessoas dizendo que respiração era nomenclatura, dizendo que externo, que é o nome de um dos ossos do corpo, era nomenclatura, falando coisas assim, e muitos usaram nomes de passos do balé para dizer os 10 passos básicos aí que eles consideravam do jazz. Ou seja, não há nada de errado em usar na sua aula de jazz os passos da técnica clássica, inclusive eu uso e uso muito e acho que realmente é muito pertinente, mas se a gente está ensinando jazz, a gente precisa conhecer a modalidade jazz. E aí, para minha surpresa, dentre esses professores que participaram, muitos não conheciam nem 10 nomes de passos básicos de jazz e ainda também colocaram respostas como se fossem nomes de passos e que nem era, né? Como respiração. Respiração não é nome de passo. Então, para minha surpresa, isso aconteceu. E aí eu tenho esse artigo, eu fiz esse artigo inclusive na conclusão de uma pós-graduação de dança educacional que eu fiz. E esse artigo eu tenho ele pronto. Se vocês se interessarem e quiserem ver o artigo na íntegra, lá eu explico sobre a importância da nomenclatura, eu falo nesse artigo sobre como que se dá o aprendizado, falo sobre a memória procedural também. Tá tudo lá bem explicadinho nesse artigo e falo dos locais onde eu fiz a aplicação e descrevo cada uma das perguntas. Então, se por um acaso você se interessar pelo assunto e quiser conhecer aí esse artigo, me manda um direct com o seu e-mail, que eu te mando por e-mail uma cópia do artigo, não é pago, nada disso, eu só quero mesmo dividir a informação com vocês. Então, se você quiser, só me mandar aí um direct, ou se você tem meu WhatsApp, você pode me mandar também, me manda o seu e-mail, que eu te mando uma cópia do artigo, vai ser um prazer dividir o meu conhecimento com vocês. Tá certo? Então, gente, vamos falar agora um pouquinho, assim, sobre como eu divido nas minhas aulas o uso da nomenclatura.
eu tenho uma forma particular de utilizar a nomenclatura. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: independente do nível do aluno, se ele é iniciante, intermediário ou avançado, todas as vezes que eu vou ensinar um passo novo, eu digo para ele o nome do passo e, né, sendo o caso, eu digo a tradução, o significado da tradução, como eu falei hoje mais cedo aqui, e depois eu ensino o passo e eu peço para o aluno me dizer, principalmente quando eu estou lidando com crianças, não necessariamente criança iniciante, mas com crianças. Eu peço que elas repitam para mim, inclusive várias vezes, o nome desse passo novo que elas estão aprendendo. Por quê? Porque uma vez que elas repetem, elas vão decorar esse nome. Mas eu não quero que elas simplesmente decorem. Eu quero que elas liguem o nome do passo que eu estou ensinando ao movimento que é para fazer. Então, eu peço que elas falem o nome do movimento enquanto elas fazem o movimento. Por exemplo, eu uso isso muito para ensinar o pas de bourrée para as minhas alunas que estão iniciando no jazz. Porque, coincidência ou não, o pas de bourrée geralmente, né, é dividido em 3 partes. E o nome pas de bourrée também tem 3 partes. Eu uso também isso no balé. E aí eu peço que ela faça assim, separado. Pas de bourrée. E aí ela vai executando cada pedacinho do passo e falando cada pedacinho do nome. E aí ela vai ligando o nome ao movimento. Ao passo que daí um tempo, quando eu digo para ela pas de bourrée, eu não preciso mais mostrar porque ela já sabe, porque na cabecinha dela, né, de forma cognitiva, tá lá consciente, não é uma coisa que ela só vai repetir, é conscientizado para ela do que significa pas de bourrée. Se você, por exemplo, não sabe, pas de bourrée, ele vem de uma dança francesa, o nome do passo pas de bourrée vem de uma dança francesa, uma dança popular francesa lá do século XVII, que deu origem a esse nome. E aí, é mais uma informação que eu digo para o meu aluno, para que ele possa também guardar, porque quanto maior a quantidade, né, a riqueza da informações sobre aquele passo, sobre aquele movimento, mais fácil é dele acionar depois esse movimento e chegar, né, onde a gente quer, que é o aprendizado do movimento, tá? A Alexandra tá dizendo aqui que quer o artigo. Alexandra, me manda seu e-mail que eu mando para você, tranquilamente, vai ser um prazer. E aí, gente, olha só, eu divido em três modalidades, digamos assim, mas em 3 partes eu digo para vocês como que eu uso efetivamente a nomenclatura. Com crianças até 6 anos, antes de completar os 7 anos, eu não uso nomenclatura específica de passo nenhum, porque eu não acredito que antes dos 7 anos, claro que isso, né, é uma margem que não precisa ser tão assim, Caxias, você pode, tem crianças que um pouco antes, tem crianças que um pouco depois, mas, de uma forma geral, até os 7 anos, de acordo com tudo isso que eu já estudei sobre aprendizagem motora, elas ainda não estão prontas para começar uma especialização, porque elas estão numa outra fase da vida, na fase dos movimentos fundamentais. Então, eu não vou ensinar para uma criança lá de 6 anos a ficar fazendo rondejão, aí explicar para ela que rondejão é o círculo da perna. Não é o momento dela aprender isso. Então, até aí, eu vou ensinar para elas movimentos, como por exemplo o círculo da perna? Sim, mas eu vou dar a esses movimentos outros nomes que façam mais sentido para elas. Então, geralmente para as minhas alunas abaixo aí dos 7 anos, né, que a gente chama de baby class ou a iniciação à dança, eu uso nomes de bichos para designar os movimentos que eu quero que elas façam, ou nomes de objetos que são do dia a dia delas, né, bonecas, ursos, coisas assim do gênero, ou até mesmo alguma coisa do convívio delas lá, que a gente fica sabendo dos desenhos que elas gostam, desse tipo de coisa. Ou seja, eu levo a nomenclatura para o universo da criança. E é justamente por isso que as minhas alunas de baby class dançam sem eu dançar junto com elas. Eu falo para elas o nome do que é para elas fazerem e elas simplesmente fazem. As minhas alunas de baby class não precisam de mim fazendo espelho para elas, porque eu uso o recurso da nomenclatura, mas um recurso adaptado para a idade delas. É aí que está o diferencial. Você não precisa usar nomenclatura que não vá atingir o seu aluno.
Ao passo também que com alunos adultos, apesar de serem iniciantes, eu já não vou chamar as coisas por nomes de bichinhos, porque não vai fazer significado, vai fazer sentido para elas. Mas com as crianças funciona e funciona muito bem. Então as minhas alunas de iniciação da dança, elas fazem urso, elas fazem girafa, elas fazem formiga, elas fazem borboleta, elas fazem vários animaizinhos e fazem bichinhos também, de boneca, várias coisas, de Pinóquio. Às vezes eu tenho que dizer para as minhas alunas quem é Pinóquio, porque hoje em dia nem todas elas conhecem, mas enfim. Eu jogo para o universo delas o nome dos movimentos que eu quero que elas façam. Mas também não são movimentos que eu inventei da minha cabeça. Não, são movimentos da dança. Eu só renomeei para elas entenderem e executarem. Porque quando elas passarem para a segunda fase, aí sim, minhas alunas acima de 7 anos, ou seja, que estão lá começando a estudar o balé clássico propriamente dito, essas sim vão aprender que tandi, Batiman tandi quer dizer esticado, que Batiman GT quer dizer lançado, e para as alunas do jazz que touch quer dizer tocar, e por aí vai. Então, é a partir daí que eu vou ensinar com um nome específico de cada modalidade. Porque, afinal de contas, é a partir dessa idade que elas estão prontas para aprender dessa maneira. Mas, tudo aquilo que eu ensinei antes lá para elas, quando elas estavam na iniciação, fazendo todos aqueles bichinhos, serviram de base para os movimentos que elas vão fazer agora. Então, como eu disse numa live que eu fiz na semana passada, quando você trabalha num nível que tem um nível anterior a ele, por exemplo, se eu trabalho com intermediário e tenho nível iniciante, eu tenho que dominar o que é feito aqui para eu aproveitar para as minhas aulas. E é isso que eu faço com a nomenclatura. Eu ensino lá na iniciação os movimentos com o nome dos bichinhos, e aí quando elas chegam lá no meu primeiro ano, elas já sabem fazer o movimento, agora elas só vão aprender o nome. Então fica muito mais fácil o meu trabalho e o aprendizado do meu aluno. Por isso, elas dançam sem eu precisar fazer espelho para elas nunca. Tá certo? E aí como é que eu faço com adultos? Faço da mesma maneira que eu faço com as minhas alunas iniciantes do primeiro ano em diante. Com os adultos, independente se eles já dançaram ou não, todas as vezes que eu vou ensinar um passo, eu digo o nome do passo, a tradução, se for o caso, a explicação de como é, se tiver alguma historinha que envolve esse passo, com certeza eu quero dizer junto, porque isso vai somando informações para os meus alunos. E aí, é assim que eu uso a nomenclatura. Então, se você que está aí assistindo, se você assistiu aqui ao vivo, ou se você vai assistir aí depois gravado, curtiu essa informação, passe essa informação adiante. A informação não é para ficar presa com a gente, é para isso mesmo, para a gente mandar a informação para todo mundo. Eu, como professor, quero ajudar aos meus colegas professores. Então, se você quer o artigo, como disse aí a Alexandra que ela quer, é só me mandar o seu e-mail que eu te mando uma cópia do meu artigo. Vai ser um prazer mandar para vocês. Queria dizer também que toda semana eu estou fazendo aqui as lives. E aí, se você gostou da live ser nesse horário, ao invés de ser à noite, coloca para mim também aí nos comentários, ou me manda uma mensagem dizendo que se esse horário foi melhor, ou se é melhor fazer à noite, para eu poder ir adaptando assim, para a gente poder cada vez trocar mais ideias. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. E, a partir de agora, passe a não mais repetir apenas. Comece a agir. Não só repita o que você viu alguém fazendo. Comece a agir consciente. Principalmente com a nomenclatura, agora que você já sabe como usar. Ok? Então, muito obrigado aí o pessoal que ficou aí ao vivo comigo. É um prazer sempre ter vocês aqui. Um beijo aí, a Bárbara, a Alexandra, a Francine, Júlia, todo o pessoal que estava aí. Então, foi um prazer imenso conversar com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E semana que vem a gente tem mais uma aula aqui para aprender mais um pouquinho todo mundo junto. Ok? Um beijo e até a próxima semana.